Olá pessoal, preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Minha esposa infiel me ligou acidentalmente enquanto estava com um amante, então me vinguei, pedi o divórcio, vendi nossa casa e a deixei sem nada, apenas com suas dívidas. Steve e minha esposa, a quem chamaremos de Dorothy, eram amigos desde os tempos de faculdade. Eu os conheci como amigos, namorei ela com ele sempre em segundo plano, e agora, pensando bem, era como se eu tivesse casado com os dois, porque eram inseparáveis. Podemos dizer que éramos praticamente uma família, mas não por escolha, e continuamos assim por vários anos. Não ajudava o fato de Steve e sua esposa morarem na mesma cidade que nós. Eles sempre procuravam desculpas para nos visitar. Os quatro não éramos tão unidos. Steve sabia que eu não gostava dele, mas parecia não se importar. Nossos filhos tinham a mesma idade dos deles e eram bons amigos, então parecíamos uma grande família. Houve até um momento em que quase fizemos uma viagem longa juntos, mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Fiquei tão feliz por conseguir trocar meu mês de licença remunerada e apenas disse a eles que surgiu uma emergência no trabalho. Eu até tinha provas. Nunca escondi que não gostava do Steve, e às vezes tínhamos pequenas discussões sobre como ele sempre se metia em nossos assuntos. Mas, segundo ela, ele era como um irmão para ela. Tentei conversar várias vezes, mas no fim das contas nunca adiantava para mim. Alguns meses atrás, fui completamente pego de surpresa ao descobrir o caso da minha esposa com Steve. Sim, nesse ponto podem me chamar de estúpido, porque o clássico clichê do melhor amigo homem estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Minha esposa foi sorrateira, mas aparentemente não o suficiente. Olhando para trás, havia sinais. Sempre houve sinais. As longas ligações tarde da noite, que ela insistia que eram apenas para colocar o papo em dia. O jeito como ela ria exageradamente das piadas idiotas dele. O sigilo desnecessário sobre planos que deveriam ser normais entre amigos. Mas eu ignorei. Talvez porque queria acreditar que minha esposa nunca faria isso comigo. Talvez porque eu estivesse ocupado demais para focar no comportamento suspeito dela. Ou talvez porque, no fundo, eu confiava nela, apesar do Steve ser, bem, o Steve. Eu deveria ter sabido melhor. Tudo começou com uma ligação. Uma ligação boba e simples que destruiu minha vida inteira. Numa noite, eu estava em casa, exausto após um longo dia. As crianças já estavam dormindo e eu estava prestes a me deitar. Minha esposa, como de costume, deveria estar fazendo um turno extra no trabalho, algo que vinha acontecendo com frequência ultimamente. Segundo ela, estavam lançando um novo recurso no trabalho e a equipe precisava de horas extras para deixá-lo pronto para o mercado. Ela me disse que voltaria para casa até, no máximo, 23 horas, o que não era nada fora do comum. Meu telefone tocou e o nome dela apareceu na tela. Não pensei nada sobre isso. Já havíamos conversado mais cedo, então presumi que ela estivesse apenas ligando para checar como estavam as coisas ou perguntar se eu queria que ela trouxesse algo no caminho para casa. Sem hesitar, coloquei no viva voz. Por que não faria isso? Era minha esposa. O que poderia ser secreto? Fiz o de sempre. Oi, amor, tudo bem? O que ouvi a seguir fez meu estômago despencar. Por um segundo, só havia respiração pesada. Então, o som inconfundível de um gemido baixo e profundo. Depois, silêncio. Em seguida, um barulho de agitação, como se alguém tivesse tentado pegar o telefone às pressas. E então ouvi ele. A voz do Steve. Inconfundível. Aflita, desesperada, mas clara como o dia. Ele dizia algo para ela. Não consegui captar tudo, mas era algo como: desliga esse telefone ou você desligou. A voz dele estava abafada, sussurrada, mas eu podia ouvi-lo claramente porque o viva-voz estava ativado. E então a ligação caiu. Meu estômago se revirou. Não havia necessidade de ligar de volta ou pedir explicações. Tudo tinha sido um engano. Uma simples ligação acidental destruiu meu casamento. Engraçado, não é? A única pergunta que me veio à mente foi: há quanto tempo isso estava acontecendo? E o que eu faria a respeito? Dormir estava fora de questão. Minha mente estava acelerada, a 100 km por hora, juntando todas as pequenas peças que eu havia ignorado. Todos os sinais vermelhos que ignorei. Todas as noites que ela alegou estar no trabalho. Todas as vezes que mencionou Steve casualmente, como se não fosse nada. Todas as vezes que ficou na defensiva quando eu disse que não gostava do tempo que ela passava com ele. Eu deveria ter escutado meu instinto. Deveria ter confiado na minha intuição, em vez de deixar que ela me manipulasse, fazendo-me acreditar que eu estava apenas sendo paranoico. Eu ainda estava acordado quando ela chegou em casa.
Meu corpo implorava por descanso, mas minha mente não desligava. Havia muita raiva fervendo dentro de mim para sequer pensar em dormir. Quando vi o rosto dela, senti uma fúria fria, pura e inalterada. Ela começou a implorar, dizendo que foi no calor do momento, que só me amava, que foi um caso de uma única vez. Jogou todas as desculpas possíveis. Veio até o lado da minha cama, tentando me fazer olhar para ela. Todo aquele teatro. Foi preciso muito autocontrole para não colocá-la para fora de casa naquela mesma noite. De alguma forma, consegui dizer que conversaríamos no dia seguinte e que ela não poderia dormir no quarto comigo. Lembro-me bem daquele dia e do quão nervosa ela estava. Nervosa demais para algo que tivesse acontecido só uma vez. Ela soava como alguém que já fazia isso há muito tempo e que, apenas agora, havia sido pega. Pensando bem, talvez ela pudesse ter tentado alguma desculpa, em vez de começar a implorar imediatamente. Mas a voz do Steve já tinha entregado tudo. Como eu disse, mesmo sem ela no quarto, eu não conseguia dormir. Apenas fiquei encarando a parede até o amanhecer. Pela manhã, eu já sabia o que precisava fazer. Eu ia pedir o divórcio. Mas, antes disso, precisava de provas. Durante o café da manhã, ela parecia um completo desastre. O rosto inchado, os olhos vermelhos. Provavelmente passou a noite chorando. Ela mal conseguia me encarar, lançava olhares ansiosos, esperando que eu explodisse. Mas eu não fiz nada. Mantive minha voz firme, minha expressão calma, mas carregada de raiva. A cada palavra minha, eu via ela se encolher. Eu te perdoo, disse a ela. O choque foi evidente em seu rosto. Não sei quais cenários passaram pela sua cabeça, mas, com certeza, ela passou a noite inteira se preparando para uma briga, um escândalo. E eu não dei nada disso a ela. Em vez disso, disse que ainda estava magoado, mas que acreditava nela quando dizia que tinha sido só uma vez. Tudo o que ela precisava fazer era prometer que nunca mais aconteceria. Além disso, Steve nunca mais poderia pisar na nossa casa. E assim, vi o alívio tomar conta dela. Ela aceitou rapidamente qualquer condição que eu impusesse. Talvez estivesse desconfiada da minha reação, ou talvez acreditasse que eu era um santo. Seja como for, apenas seguiu o que eu dizia e demonstrou gratidão por isso. Talvez tenha achado que estava saindo fácil dessa. Foi nesse momento que eu soube que tinha ela exatamente onde queria. Ela não estava arrependida por ter feito aquilo. Estava arrependida por ter sido pega. Mas eu não iria confrontá-la diretamente. Não, isso seria um erro de principiante. Se eu tivesse explodido naquela hora, ela teria simplesmente apagado os registros de chamadas, excluído todas as mensagens e partido para a defensiva. Ela teria distorcido a história, me manipulado para que eu pensasse que estava exagerando, e de alguma forma, se feito de vítima. Teria chorado para os amigos, para a família, para qualquer um que estivesse disposto a ouvir, pintando-me como um marido paranoico e controlador, que nunca gostou do Steve. E aí, o divórcio. Isso significaria que ela sairia com metade de tudo o que eu possuía. Nem pensar. Isso não aconteceria. Eu estava jogando o jogo longo. Precisava de provas. Provas sólidas e irrefutáveis de que ela havia me traído. O tipo de prova que faria qualquer juiz rir na cara dela se ela sequer ousasse pedir um centavo de mim. Eu sabia como pessoas como ela e Steve operavam. Eles não iriam simplesmente cortar tudo de uma hora para outra, depois de tanto tempo juntos. Pessoas assim não traem por tanto tempo e, de repente, param para sempre. Havia apenas 3 possibilidades. Eles terminariam ali, mas, depois de um tempo, voltariam a trair. Ela iria vê-lo uma última vez para encerrar tudo, o que, sejamos honestos, era apenas uma desculpa para ficarem juntos mais uma vez. Eles ririam pelas minhas costas e continuariam, achando que eu era burro, apaixonado e ingênuo demais para perceber. De qualquer forma, eu precisava estar preparado. Então, paguei alguém para vigiá-los onde meus olhos não podiam alcançar, enquanto eu a observava dentro de casa. Mas não de forma óbvia. Eu não comecei a fazer perguntas de repente nem a mexer no telefone dela. Fingi que tinha superado, que estava me curando, que estava tentando confiar nela de novo. Ela precisava acreditar que eu tinha deixado isso para trás, para que, eventualmente, cometesse um erro. Enquanto isso, comecei a me preparar, silenciosamente e com cautela. Desempenhei meu papel com perfeição. O marido ferido, mas perdoador. O homem tão apaixonado pela esposa e pela ideia do casamento que faria qualquer coisa para fazê-lo dar certo. Era isso que ela pensava. Ela assumiu que meu silêncio e minha disposição de seguir em frente eram sinais de fraqueza, de devoção. Ela me subestimou, e esse foi o seu maior erro. O primeiro passo foi garantir minhas finanças. A primeira coisa que fiz foi transferir alguns bens para fora do meu nome. Eu tinha uma conta poupança de longo prazo da qual ela sabia um pouco, e para o aniversário da minha mãe,
presenteei minha mãe com uma grande parte do que eu havia guardado. Minha mãe sempre foi meu porto seguro, e se havia alguém em quem eu confiava cegamente, era ela. No papel, parecia que eu estava apenas pagando antigas dívidas e agradecendo de uma forma significativa. Eu conhecia bem as leis sobre recuperação de bens, mas esperava que isso fosse o suficiente para contornar qualquer problema futuro. Também comecei a me desfazer de alguns eletrônicos para amigos próximos, até mesmo da minha motocicleta, que já não usava tanto. Esses amigos, por algum motivo, não apreciaram tanto os presentes e os venderam rapidamente. O que fizeram com o dinheiro? Vou deixar para você tirar suas próprias conclusões. Ela começou a notar. Por que você está vendendo suas coisas? Eu apenas respondi que, por causa do que ela fez, eu tomei algumas decisões erradas e acabei me endividando. Isso a calou na hora. Sempre que começava a desconfiar, eu jogava a traição dela de volta na cara dela. Dois podiam jogar esse jogo. Depois, veio o meu salário. Recusei-me a deixar que ela continuasse se beneficiando do meu trabalho duro. Então, em vez de deixar meu dinheiro parado em nossas contas conjuntas, onde ela ainda poderia ter acesso, comecei a desviar parte dele para um fundo fiduciário destinado aos nossos filhos. Fechei um acordo com um advogado para que uma porcentagem do meu salário fosse enviada diretamente para esse fundo todo mês, explicitamente para a educação universitária deles. Cada dólar que eu colocava lá era um dólar que ela nunca poderia tocar. Melhor que meu trabalho beneficiasse meus filhos do que a mulher que me traiu. Mas o verdadeiro golpe de mestre foi a casa. Eu era o único proprietário, o que significava que, se nos divorciássemos enquanto ainda morássemos lá, provavelmente eu teria que comprá-la de volta, caso quisesse continuar vivendo ali. Eu nem precisei inventar desculpas. Disse a ela que queria vender a casa para nos afastarmos o máximo possível de Steve. Ela resistiu no começo, mas bastou eu lembrar da traição dela, do meu perdão, do meu esforço para reconstruir nossa vida juntos. E agora ela queria me impedir de garantir um futuro melhor para nossa família? Ainda joguei a ideia de que um recomeço, em uma nova casa, seria bom para nós. Uma forma de deixarmos o passado para trás. Enquanto isso, enquanto procurávamos um comprador para a casa, continuei focado em reunir provas. Eu havia previsto 3 possíveis formas de como ela e Steve agiriam após minha falsa aceitação da traição. E eles não me decepcionaram. Sim, ela foi cuidadosa. Não havia mensagens suspeitas. Nenhum e-mail escondido. Nenhum backup esquecido ou texto descuidado. Ela não cometeu erros com o telefone ou o laptop. Em casa, não encontrei nada. Mas o detetive particular encontrou. Eles se seguraram por algumas semanas. Mas, no fim, a tentação venceu. Não sei que desculpa eles deram para justificar isso, mas se encontraram novamente. E não foi apenas um encontro rápido. Passaram um fim de semana juntos em um hotel. Muitos gestos públicos de afeto. Ela me disse que iria a uma conferência de trabalho. Me deu todos os detalhes. Ligou para o chefe na minha frente para confirmar. Compartilhou até a localização ao vivo comigo. Mas, na realidade, ela armou tudo para que Steve fosse com ela. Eles devem ter achado que estavam sendo espertos. Mas eu tinha as provas. As fotos, vídeos e até horários. Um verdadeiro dossiê sobre a escapadinha romântica deles. Cheguei a considerar ligar para a esposa de Steve, só para saber qual mentira ele tinha contado a ela. Mas me segurei. Não queria alertar ninguém. Ainda não. A casa ainda estava à venda, e eu precisava que tudo estivesse perfeitamente no lugar antes de dar meu próximo passo. Quando a casa foi vendida, eu sabia que não conseguiria proteger todo o dinheiro. Fiz o melhor que pude para proteger o máximo possível. Eu não tinha certeza absoluta de que daria certo, para ser sincero. Esperei 2 meses. Foi esse o tempo que deixei passar depois que nos mudamos para o novo apartamento alugado antes de, finalmente, derrubar o martelo. Nesse ponto, ela já tinha se convencido de que realmente tínhamos superado tudo. Muito tempo havia passado desde que descobri a traição. Na cabeça dela, eu era apenas o marido amoroso, um pouco quebrado, ainda tentando se curar. E então, em uma noite qualquer, entrei no apartamento e disse: quero o divórcio. Simples assim. Sem aviso e sem rodeios. A verdade fria e dura. Lembro-me dos olhos dela, vasculhando o ar em busca de respostas que fizessem sentido. Era como se o cérebro dela simplesmente não conseguisse processar o que estava acontecendo. Ela entrou em pânico. Começou a falar sobre como já tínhamos superado isso, como tínhamos nos comprometido com um novo começo. Foi então que eu soltei tudo. Toda a raiva e todo o nojo que eu sentia. Eu contei a ela como me senti quando descobri tudo. Como me preparei, passo a passo, para esse exato momento. Fiz questão de que ela soubesse o quão ridícula tinha sido. O quanto traiu nossa família. E, pior de tudo, o quão burra foi por achar que sairia impune. Ela chorou e ela implorou.
Ela tentou voltar atrás, dizendo que tudo aquilo já era passado, que não significava nada, que estava tentando consertar nosso casamento, que me amava. Mandei ela sair, mas ela não saiu, pelo menos, não imediatamente. Em vez disso, implorou. Disse que não tinha para onde ir, que só precisava de um tempo, que sairia quando o divórcio fosse finalizado. Não sei o que se passava na cabeça dela, mas, depois daquela discussão, ela subitamente pareceu calma. Como se ainda tivesse uma carta na manga. Como se achasse que ainda poderia salvar alguma coisa. Foi então que cometeu o seu próximo erro. Ela se recusou a resolver as coisas amigavelmente. Eu tinha dado uma saída digna para ela. Uma chance de pelo menos sair com um pouco de respeito. Mas não. Ela queria brigar. Talvez achasse que poderia conseguir mais. Talvez pensasse que poderia me manipular para conseguir um acordo melhor. Então, fomos para o tribunal. E, deixe-me dizer, ver a ficha dela caindo, pedaço por pedaço, foi uma das sensações mais satisfatórias da minha vida. Claro, ela tentou se fazer de vítima. Tentou me pintar como frio, cruel, incapaz de perdoar. A esposa fiel que cometeu um erro e agora estava sendo punida pelo marido amargurado. Mas as provas. As provas falavam por si mesmas. O relatório do detetive. As fotos. As evidências de todos os encontros no hotel. O juiz viu através da farsa dela. Não consegui tudo o que queria. Tivemos que dividir o que restava. Mas, felizmente para mim, havia o suficiente para que ninguém precisasse cavar mais fundo no que eu já havia protegido. Consegui escapar da pensão alimentícia com um pagamento único. Fiquei com um novo apartamento, mas eu já sabia que não queria mais viver ali. Mudar-me seria minha última despedida desse capítulo da minha vida. Mas o melhor de tudo veio algumas semanas depois do divórcio. Ela se mudou. E então, descobri pelo detetive que ela voltou direto para Steve. E, aparentemente, começou a gastar o dinheiro de maneira bem estúpida. Muito dinheiro. E quem estava cobrindo as despesas quando necessário? Steve. E foi então que joguei minha última carta. Enviei um e-mail com tudo. As fotos e as provas do caso. Todos os detalhes. Diretamente para a esposa de Steve. Não sei exatamente como isso se desenrolou. Mas posso imaginar. O que sei é que, eventualmente, minha ex começou a me ligar desesperada. Ligou para os meus pais. Para os amigos dela. Até para os próprios irmãos. Tentando encontrar alguém que falasse comigo. Tudo porque estava sem dinheiro. Eu disse que não tinha. Ela começou a insinuar dificuldades financeiras nas mensagens que me mandava. Nunca respondi. Até que um dia tentou pedir ajuda diretamente. Olhou nos meus olhos, com aquela expressão de piedade. Tentou apelar para o homem que um dia fui. Apenas sorri e disse: "Não é problema meu. Ela fez suas escolhas. Agora, tinha que viver com elas. As coisas têm sido boas para mim. Recuperei-me, na maior parte. E sou muito grato por isso." E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo. E assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.